Bom dia! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas. Estamos aqui no nosso devocional do Emagreça com a Bíblia. Eu sou Angelita Caio, sou fundadora do Emagreça com a Bíblia, pela graça de Deus, né? Esse foi um chamado que Deus me deu para ensinar mulheres a vencerem excessos, pesos e cadeias através da palavra de Deus. E é por isso que todos os dias nós buscamos um direcionamento profético diário, né? Versículo por versículo, raiz por raiz, porque é assim, só assim que o corpo, a mente e o espírito permanecem alinhados com o céu. Então nós vamos orar para a gente iniciar esse devocional de hoje, onde o Senhor quer nos ensinar, onde o papai quer nos mostrar direcionamentos. E se você chegou aqui, chegue com o coração aberto para receber do Pai. Eu também estou aqui para receber do meu Pai, né? O devocional é um tempo que a gente separa para ouvir o Senhor, para meditar na palavra dele. E hoje nós vamos continuar. Nós estamos estudando o livro de Gênesis, versículo por versículo. Oi, Juliane, não tem mais vaga na mentoria. Não tem, esgotou. A nossa mentoria já começou hoje, dia 30 de manhã, e não tem como mais colocar. Mas fica tranquila, se você deseja, me chama no direct. Ô, Lohana, coloca o número que a Juliane pode chamar aqui e depois a gente vai entrar em contato com você, tá bom? Para ver a sua necessidade, porque a mentoria são só 4 vezes ao ano, tá bom? Então a gente não abre a mentoria sempre, tá bom? Mas obrigada por perguntar. Lô, já coloca aqui chama. Ô, Juliane, vamos fazer o seguinte, vai lá no meu direct, me dá um oi lá no Instagram, porque se colocar o número aqui no comentário é ruim. Me chama lá que aí a gente te passa mais informações, tá bom? Lô, não é link, a mentoria já acabou, meu amor. Que link que você tá falando, que tá mandando? Não é link, eu tô falando pra você não precisa fazer nada não. Eu já pedi pra Juliane me mandar, eu já pedi pra Juliane me chamar lá no meu direct, tá? E a gente vai orientar ela como que depois ela pode ou participar da mentoria ou adquirir de outra forma. Vamos lá. Então, embaixadoras, do ao vivo. Não entendi. Embaixadoras, cada verso da Bíblia, ele é um espelho que revela algo que ainda vive dentro de nós. Gênesis 38 parece, à primeira vista, apenas uma página estranha. Um escândalo da história de Judá, um capítulo que quase ninguém lê com cuidado. Mas por que o Espírito Santo fez questão de deixar cada detalhe registrado? Porque aqui Deus mostra que ele não ignora o que está escondido. Ele trata dentro da casa. Ele expõe a contaminação na raiz da promessa. E para o quê? Para preservar a linhagem do Messias. Então, quando Deus quer gerar algo puro, ele arranca o que está podre, mesmo que isso nos traga dor. Ele arranca aquilo que tá podre dentro de nós. Amém? Então, minha irmã, se você chegou aqui, compartilha essa live com alguém. Deus vai falar profundamente conosco, como já tem falado, e você vai receber aqui do Senhor o seu maná diário, a sua direção profética para hoje. Então, vamos aqui, nessa introdução, entender um pouco aqui. Quem que escreveu esse livro de Gênesis? Foi Moisés, pela atuação do Espírito Santo. E esse livro está inserido dentro do Pentateuco. O que é Pentateuco? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Por que esse livro foi escrito? Essas perguntas nós precisamos fazer à palavra de Deus. Nós precisamos fazer ao Senhor para que a gente tenha um entendimento certo do que a Bíblia está nos mostrando, o que a Bíblia está nos ensinando. Por que foi escrito isso daqui?
Então, foi escrito para quê? Para mostrar que Judá, mesmo sendo um homem escolhido, ele falhou gravemente. O capítulo inteiro vai expor uma quebra moral que ele teve dentro da tribo, onde sairia o Messias, onde sairia Jesus Cristo. E mostra como Deus limpa essa linhagem. Qual que é o problema que está sendo tratado aqui? É o desvio moral, é a falta de temor, é a mistura da semente da promessa com práticas contaminadas. Qual que é o princípio que está sendo revelado aqui? É que Deus cuida da raiz do que ele vai gerar. Hoje Deus quer tratar raízes aqui, hein? Hoje Deus quer tratar minha raiz e a sua raiz. Então Deus, ele cuida da raiz do que ele vai gerar. Ele não tolera contaminação na genealogia da promessa. Angelita, mas isso daí tá falando da genealogia da promessa que era Cristo. Não, eu e você temos uma genealogia. Eu e você temos promessas do Senhor. Então hoje ele quer limpar raízes contaminadas. E nós vamos aqui ser confrontadas. Amém? Qual que é a doutrina que esse texto que a gente vai estudar hoje está revelando para nós? É doutrina da santidade na casa. Nós precisamos ter santidade na nossa casa. É uma doutrina também que é a justiça de Deus, misericórdia soberana. A linhagem do Messias aqui não é limpa porque os homens são bons, mas porque Deus trata, porque Deus expõe, porque Deus limpa e cumpre a sua palavra. Vamos lá. Nós já estamos no verso 7 de Gênesis 38. Se você não viu as duas ministrações antes, tá lá no meu YouTube. Se você ainda não segue o nosso YouTube, segue a gente aqui, porque Deus tem colocado muito conteúdo maravilhoso para a gente poder ser direcionada dia após dia, e também na área da alimentação, tá bom? Às vezes eu disponibilizo aqui, na área da alimentação é exclusivo para mentoria, tá? É exclusivo para mentoria Emagreça com a Bíblia, mas tem ministrações que o Espírito Santo fala, olha, libera essa, e aí a gente libera, tá bom? Então segue a gente para você não perder nada e compartilha, tá bom? Toda vez que você comenta também, a gente também escolhe pessoas que tá vivendo testemunho através dessa palavra, dessas ministrações, e a gente gosta de dar presente, tá bom? Então, às vezes, se você fizer seu comentário lá, às vezes você pode ganhar um e-book de receita nosso, do Emagreça com a Bíblia, às vezes você pode ganhar um mapa do emagrecimento. Então, comenta, compartilha, tá bom? Para você participar desse mover do Espírito Santo, tá certo? Vamos lá, o verso 7 vai dizer assim: o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. Olha só, o primogênito, o primeiro filho que Judá teve, o que estava acontecendo aqui? Judá, ele é irmão de José, e eles tinham acabado de vender José para o Egito. Então, o Judá, ele não conseguiu conviver com essa culpa, ele não conseguiu conviver com esse pecado, e ele resolve sair, então, lá do acampamento deles e ir para uma outra cidade, aonde ele se junta com uma mulher cananeia. E desse relacionamento dessa mulher cananeia, ele tem um filho, e esse filho se chama E aqui o versículo está dizendo, o primogênito era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. Essa palavra, esse nome ele significa vigia. Os significados dos nomes, né, lá no hebraico, ele tinha muitos sentidos, muito significado. Então, eles colocavam, né, nomes intencionais mesmo. Então, imagina, ele colocou, o Judá, ele coloca esse nome no filho, O que significa Vigia. Então, mas era uma vigia que dormiu na própria corrupção. Era uma vigia que não era uma vigia santa, não era uma vigia construída na vontade de Deus. Foi uma vigia construída fora da vontade de Deus. Esse filho era fora da promessa, ele foi gerado fora da promessa, porque Judá, ele saiu
do meio dele ali, do povo dele, e foi buscar essa mulher. Qual que é o contexto aqui? Deus mata o que contamina a raiz da promessa. Olha só, é forte isso, né? Deus matou, esse versículo está falando de uma morte. Deus matou um filho, o primeiro filho. Por quê? Porque esse filho era mau aos olhos do Senhor. O que a gente entende aqui? Quando Deus quer guardar uma linhagem, ele corta o ramo podre sem hesitar. Olha só. Quando Deus quer guardar uma linhagem, ele corta o ramo podre sem hesitar. Qual que é a pergunta que eu e você faz aqui? Qual que é a parte da minha e da sua vida que é hoje? Que é mal aos olhos do Senhor? Qual que é a área da minha e da sua vida que tem sido mal aos olhos do Senhor? É o que vamos entender um pouquinho mais aqui. O que significa esse O nosso pode ser tudo aquilo que a gente guarda escondido. Talvez o alimento em segredo, a alimentação que a gente come escondido lá. Pode ser um vício, pode ser um pecado sexual, pode ser uma mentira constante, pode ser um rancor que eu escondo, pode ser um adultério emocional. Angelita, o que é isso, adultério emocional? É quando uma pessoa, mesmo que é casada, ela abre o coração para outras pessoas do mesmo sexo dela. Ela confidencia segredos, ela troca conversas íntimas, ela troca mensagem fora de hora, ela começa a flertar disfarçadamente com essa pessoa. Aí ela fala, é só uma amizade, eu só pego conselho, essa pessoa é tão bom, me entende. É trair sem tocar, mas o coração já saiu de casa. Isso é adultério emocional, entendeu? É uma traição sem tocar. É quando você confia mais numa outra pessoa do que no seu próprio parceiro. E aí você vai se abrir com essa pessoa. Então o que fazer? O que você pode fazer? É expor esse hoje. É fechar essa porta. É cortar esse laço, é confessar para Deus, né? Pedir ajuda de quem discipula, bloquear o contato, rasgar o acesso, é limpar agora, antes que esse mate quem vier depois. Uma ilustração para a gente entender melhor aqui, na nossa vida é a sujeira que cresce atrás da parede. Ninguém vê, mas apodrece a nossa estrutura. Pede para o Espírito Santo, quais são os que tá na minha vida hoje? Quais são os que eu preciso eliminar? Quais são os que precisam ser arrancados da minha vida hoje? O que eu tenho guardado escondido? O que eu tenho comido escondido no segredo? É a minha alimentação que tem se tornado o meu É a minha alimentação que tem contaminado a raiz da minha promessa? É o vício? Que vício? Qual o vício que você tem? Qual o vício? Seja bem-vindo, irmã Elaine. Qual o vício que você tem que tem aprisionado você e contaminado a sua linhagem? Expor é parar de proteger o que nos destrói. Expor é o nome do filho de Judá que foi gerado fora da promessa e que Deus matou ele. E que hoje Deus quer matar isso na nossa vida. Essas raízes. O que é? É o pecado sexual? É uma mentira constante? Você mente constantemente? É um rancor que está escondido aí dentro do seu coração? É uma falta de perdão? É o adultério emocional? Pede para o Espírito Santo agora, Espírito Santo de Deus, mostra-me os que está escondido dentro do meu coração. Que hoje o Senhor venha expor, venha trazer a minha consciência, para que haja confissão,
e a purificação desse pecado. O que eu tenho escondido, Espírito Santo, que o Senhor quer arrancar. O que eu tenho escondido, Espírito Santo, que o Senhor quer limpar. O que eu tenho escondido, Espírito Santo, que o Senhor quer cortar hoje pela raiz. Visita também as minhas irmãs que aqui estão. E exponha, Pai, o que é mal aos olhos do Senhor. Exponha, Pai, o que é mal, que está nos impedindo de ouvir a Tua voz, que está nos impedindo de viver as Tuas promessas. Em nome de Jesus, Espírito Santo, visita-nos com poder, nos dá discernimento, nos dá sabedoria. Nós consagramos esse momento ao Senhor. Nós pedimos a Tua liberação, pedimos a liberação da Tua palavra, pedimos a revelação da Tua palavra. Espírito Santo, conduza, Espírito Santo, esse estudo, conduza esse devocional. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Que o Senhor venha repreender tudo que não provém do Senhor. Não deixa pessoas entrarem aqui para zombar, não deixa pessoas entrarem aqui para atrapalhar o estudo, mas venha conduzir cada passo desse estudo, Espírito Santo. E venha expor o nosso pecado. Venha expor o que está mal aos olhos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Minhas irmãs, esse momento de buscar o Espírito Santo, por que a gente para, estuda um versículo e depois a gente ora buscando o Espírito Santo? Porque a gente precisa entender que cada palavra da Bíblia, ela está revelando algo para nós. A gente leu aqui o versículo, o capítulo 38 de Gênesis, o versículo 7. E a gente viu que está falando de uma pessoa chamada Er. E essa pessoa é o primogênito de Judá, que era Judá, ele era filho de Jacó, e ele era da linhagem do Messias, da onde iria surgir o Senhor Jesus. Só que certo momento da vida dele, o Judá, ele se corrompe. Certo momento da vida dele, ele se desvia. E a Bíblia, ela conta as histórias porque na nossa vida também é assim. Tem certos momentos da nossa vida que a gente se desvia. Tem certos momentos da nossa vida que a gente sai do lugar da promessa e a gente vai para outros lugares. E aí a palavra de Deus está falando aqui que esse filho que Judá teve, Deus matou esse filho, porque esse filho, ele era mau aos olhos do Senhor. O que a gente pode tirar de aplicação para a nossa vida aqui? Quando a gente vai aplicar, a gente começa a buscar a ação do Espírito Santo, perguntando para o Espírito Santo, o que tem de mal hoje na minha vida que precisa ser quebrado? O que tem de mal hoje que precisa ser cortado? Porque muitas vezes a gente não sabe. E aí, às vezes, a gente, por não saber, a gente começa a desenvolver hábitos de fuga. A gente começa a fugir para a comida, a gente começa a fugir para o jogo, a gente começa a fugir para lugares que não vai resolver o nosso problema, mas vai nos afundar ainda mais no problema. Porque toda falta que tem na nossa alma, ela precisa ser suprida pelo Senhor. O grito da nossa alma, ele é um grito de anseio pelas coisas do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor já colocou a eternidade dentro do nosso coração. O anseio pela busca dele. Mas quando a gente está tão inserida num automático, tá com a mente tão inflamada, não para ouvir o Senhor. E eu tô fazendo esse comentário aqui porque
É o momento que a gente para buscar o Espírito Santo. Então, a gente tá tão envolvida nesse automático que a gente, ao invés de ser curadas pelo Espírito Santo, a gente vai buscar as nossas fugas em outros lugares. E aí, o que acontece? A gente acaba viciada e dominada por aquilo que a gente foi buscar. Tem pessoas que é pornografia, tem pessoas que são jogos, tem pessoas que são a comida vira um consolo, o jogo vira um consolo. Então, vocês estão conseguindo compreender? Estão conseguindo entender? Então, por isso que a gente tem que parar e perguntar para o Espírito Santo. Hoje o texto nos deu que o que era mal aos olhos do Senhor, o Senhor matou. Então, qual que é a nossa aplicação? Por isso que nós estávamos pedindo para o Espírito Santo, o que tá na minha vida que tá sendo mal aos olhos do Senhor, que precisa morrer hoje? Entendeu? Olha, primeiro versículo, nós já recebemos algo extraordinário aqui de direção do Senhor. Não é verdade? Você fez essa oração? Se você fez essa oração, o Senhor vai te mostrar. Amém? Irmão Regis, a gente vai estar orando sim, tá bom? Deus abençoe. Irmão Regis está pedindo oração pelos meus negócios aqui em Brasília e pelo meu casamento e família. Glória a Deus. Vamos lá. A oração é algo muito precioso. É algo muito precioso. Mas tem momentos da nossa vida que a gente não consegue nem orar, não é verdade? Tem momentos da nossa vida que a gente tá tão distante do Senhor que a gente não consegue nem orar. E por isso a gente pede ajuda aos nossos irmãos. E é para isso que nós estamos aqui, para orar. Vamos levantar uma oração pelo irmão Regis? Você, minha irmã que tá aqui comigo, vamos orar por ele? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, pedindo ao Senhor que venha abençoar a vida do irmão Regis. Que venha, Senhor, em nome de Jesus, colocar no coração dele aquilo que é o seu desejo, aquilo que é a sua vontade. Que o seu Espírito Santo venha soprar na vida dele, que o fogo volta a ser aceso e que ele dobre os seus joelhos e venha buscar do Senhor o que é o melhor para os seus negócios, o que é o melhor para o seu casamento, o que é o melhor para a sua família. Eis um homem aqui, Pai, que está pedindo para o Senhor o levantar. Eis um sacerdote aqui do seu lar, Pai, que está pedindo por um derramamento do teu Espírito na vida dele. Espírito Santo de Deus, visita o nosso irmão nesse momento. Que ele receba ânimo, que ele receba poder do céu para se levantar e ter os momentos com o Senhor. Porque são os momentos com o Senhor que tem nos direcionado, são os momentos com o Senhor que tem nos revelado a tua palavra, a tua bondade, o teu direcionamento. A tua palavra diz que o Espírito Santo nos ensina e nos guia a toda a verdade. Pai, em nome de Jesus, ajuda o irmão Regis a se comunicar com o Espírito Santo a todo o tempo da vida dele. Nós oramos assim agradecidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. É o irmão Regis que tá aqui ou é alguma esposa que entrou pelo YouTube do esposo? Coloca aqui. Amém? Vamos lá, hoje, irmão Regis, o Senhor está renovando a sua força de buscar, de orar. Peça para o Senhor o que você tem que inovar nos seus negócios. Peça para o Senhor quais as atitudes que você precisa tomar no seu casamento, quais as atitudes que você precisa tomar na sua família. E o Espírito Santo vai te direcionar. Faz essa experiência, depois você vem contar aqui para nós o testemunho, tá bom? Versículo 8 diz assim, Gênesis, a gente está estudando Gênesis 38, versículo 8. Versículo 8. Então Judá disse a Onã,
Deite-se com a mulher do seu irmão, cumpra seu dever de cunhado e dê descendência a seu irmão. Aqui a gente vai estar vendo, essa era uma lei que se chamava Lei do Levirato, né? A Lei do Levirato era o quê? Que quando morria alguém da família, o irmão poderia ser esposo da viúva. Para quê? Para que a descendência continuasse, para que gerassem filhos, né? E Judá aqui está tentando resolver por conta própria. Ele mesmo vai lá e fala, né? Para que o irmão dele faça isso. O contexto aqui está falando de uma solução humana sem consulta ao Senhor, né? Ele tinha a lei do levirato, mas não, a Bíblia ela não apresenta nenhuma busca do Senhor aqui em direcionamento, em pedir o que ele deveria fazer. E aí acontece o quê? Um arranjo carnal. Olha só para você ver como isso é sério, minhas irmãs. Olha como você vê como isso é sério. Tudo que existiu uma lei, certo? Porém, essa lei, ela não foi apresentada ao Senhor. Senhor, é isso que você quer para essa descendência? Nós precisamos aplicar essa lei aqui do levirato? Não houve nenhum tipo de oração assim. E aí o que aconteceu? Houve um arranjo carnal. E esse arranjo carnal gerou toda uma confusão. Por isso que eu tô falando para vocês sempre e repito aqui. Tudo, cada passo da nossa vida, ele precisa ser dado pelo Espírito Santo. Nós precisamos perguntar ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem até um livro que fala O Deus Esquecido, que fala do Espírito Santo. Meus irmãos, minhas irmãs, nós temos perdido tanto porque nós não temos buscado a orientação do Espírito Santo. Nós temos perdido força, nós temos perdido capacitação, nós temos perdido coragem, nós temos ficado desanimados. Sabe por quê? Porque nós, na nossa carne, a nossa carne é fraca. A gente não consegue conduzir. A gente, com a nossa carne, a gente consegue até realizar algumas coisinhas. Mas logo isso cai. Por isso que a gente precisa estar na dependência do Espírito Santo. Hoje, em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã que está aqui, começa um relacionamento sério com o Espírito Santo. Pergunte ao Espírito Santo, o que o Senhor tem para minha vida hoje? O que o Senhor quer me revelar? Qual o pecado que o Senhor quer me mostrar que eu preciso confessar para ser purificado? O que o Senhor quer me ensinar? Precisa se relacionar com o Espírito Santo. Senão a nossa vida, ela vira uma vida carnal, uma vida sem propósito, uma vida sem sentido, aonde a gente é prisioneiro, prisioneira cada dia mais de coisas, de pessoas. Então, pergunte. Hoje a pergunta para mim e para você através desse versículo aqui é onde que eu e você tenta costurar a nossa vida sozinho. Onde eu e você fica tentando costurar, emendar. Não deu certo o negócio, o que eu tenho que fazer para emendar isso daqui? O que eu tenho que fazer para costurar isso aqui? E nada de busca do Espírito Santo. E nada de buscar o direcionamento de Deus. Hoje o Senhor está querendo cortar essa raiz da nossa vida. Hoje o Senhor está querendo cortar esse mau hábito que nós temos de fazer as coisas por aquilo que nós achamos. Angelita, mas então eu tenho que pedir direção do Espírito Santo para tudo? Sim, para tudo. Para tudo. A Bíblia fala que ele nos ensina todas as coisas. Então para quê que eu vou decidir por mim mesma? Se eu tenho um guia, se eu tenho um Deus que mora dentro de mim. Sim, o Espírito Santo mora dentro de você. Se você já chamou Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo de Deus, ele mora dentro de você. Angelita, mas por que eu não ouço o Espírito Santo? Porque você não fala com ele. Como que você vai ouvir? Você não fala com ele. O Espírito Santo, ele é cavaleiro. Ele é um gentleman. Ele é um homem especial. Ele é um homem que ele só vai falar com você se você buscar ele. Se você falar com ele. Se você desenvolver um relacionamento com ele, uma amizade com ele. Não é assim, Espírito Santo, olha, eu tenho que fazer isso daqui, mas você não tá ligado com o Espírito Santo a momento nenhum da sua vida. É relacionamento. O Espírito Santo, ele quer relacionamento. Ele não quer barganha. Ele não quer assim, agora porque eu sei que o Espírito Santo pode me guiar todas as coisas, pode me direcionar, pode me revelar as coisas, então eu vou começar agora a perguntar. O Espírito Santo sabe o motivo do seu coração.
Você quer se relacionar com o Espírito Santo? Você quer o relacionamento dele porque você o ama e porque você sabe que ele é o melhor para sua vida? Ou você quer o relacionamento com ele só para você se dar bem na sua vida? Eu quero o relacionamento com o Espírito Santo porque eu quero ser totalmente dependente de Deus. Eu quero ser totalmente dependente do que Deus quer para mim. Eu quero que a minha vontade morra e que prevaleça somente a vontade do Senhor da minha vida. E você? Qual que é a aplicação aqui? Judá carnal é quando eu forço algo na carne para manter a aparência bonita, mentira, jeitinho e manipulação. Judá aqui, ele é carnal, ele tá buscando o desejo da carne dele. Ele não consegue suportar com a dor do pecado dele, de ter vendido o irmão dele pro Egito, e aí ele sai do acampamento. Ele vai para um lugar que era fora da promessa. E o que é o nosso Judá carnal? Como que a gente pode entender isso daqui? Sabe o que é o nosso Judá carnal? É quando a gente mente para proteger a nossa reputação. É quando a gente segura relacionamento que Deus já mandou a gente encerrar. Aquele relacionamento que não te edifica em nada. Aquele relacionamento que ao invés de te aproximar de Deus, ele te leva mais para o mundo. Aquele relacionamento que chega para você e ao invés de te abençoar com palavras que vão te encorajar, coloca conceitos na sua vida que não são do Senhor. São as dívidas que Deus não mandou nós fazermos. Quantas pessoas, minhas irmãs, meus irmãos, estão endividados porque buscou o seu refúgio quando a alma dela gritou, quando a alma dele gritou que queria o Senhor, porque esse é o desejo que o Senhor colocou no nosso coração desde a eternidade, é o anseio pelas coisas dele, é o anseio por ele, mas quando a gente não discerne isso, a gente vai para a fuga. Lembra que eu falei? A gente vai para a fuga. E aí, a gente vai para a fuga do quê? Lembra que eu já repeti? Vício, droga, pornografia, comida e também das dívidas. Quantas pessoas não têm o dinheiro nem para comprar uma comida dentro de casa, mas está viajando para manter um status, mas está comprando e postando o que está comprando só para falar que está bem. É fuga, isso é fuga. Isso é a nossa carnalidade, é o desejo da nossa carne. É contar meias verdades para não me expor. Ah, eu falei mal de fulano, fulano ficou sabendo, mas agora eu vou contar só meia verdade porque eu não quero me expor. Contar meias verdades. Isso tudo é costurar. É costurar remendo onde Deus quer rasgar tudo para refazer. Você está disposta hoje? Você está disposta hoje a rasgar o que é carnal e confessar: Senhor, eu parei, eu não quero sustentar aparência. Eu quero reconstruir, eu quero ser limpa. Judá, ele estava costurando pano novo em tecido velho, mas a costura rasga de novo. Hoje o Senhor quer expor aquilo que tem, aquilo que nós temos gerado na carne, aquilo que nós temos gerado sem a direção de Deus, aquilo que nós temos gerado em busca do nosso próprio prazer, do nosso próprio ego. Vamos pedir para o Espírito Santo limpar? Põe a mão aí no seu coração e peça: Espírito Santo de Deus, o que eu tenho gerado na minha carne? Quais são as compulsões? Quais são as dores?
quais são a carnalidade que tem me prendido, que tem me impedido de prosseguir. Tira de mim toda mentira, tira de mim todas as meias verdades, tira de mim toda confusão mental, tira de mim todo desânimo, tira de mim todas as vozes que não são do Senhor. Tira de mim tudo que eu tenho gerado na carne. Traga à tona, Pai, na minha mente esse pecado. Porque eu sei que quando o Senhor traz a consciência do pecado na minha mente, eu preciso confessar para ser purificada. Traga, Espírito Santo. Traga à tona o que precisa ser liberto hoje na minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu consagro a minha mente, o meu corpo e o meu prato ao teu governo. Espírito Santo de Deus, limpa a minha mesa. Limpa as fontes, Pai, que estão contaminadas. Limpa as fontes que estão entupidas. E mostra-me o que eu preciso confessar. Mostra-me, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Versículo 9. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Por isso, sempre que deitava-se com uma mulher, com a mulher do irmão, derramava o sêmen no chão para não dar descendência ao irmão. Olha só, Onã aqui, ele quer prazer, mas ele sabota o propósito. Olha só, é um contexto aqui de hipocrisia. Ele faz de conta que obedece, mas ele aborta toda uma geração. E Deus, ele expõe prazer sem compromisso. Deus expõe prazer sem compromisso. Você está tendo prazer em alguma coisa aí mais descompromissada? Deus vai expor isso. Onde Onã mora aqui nas nossas atitudes? Aonde que nós temos prazer, mas não tem o propósito de dar a glória para Deus? Porque a Bíblia fala, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, que tudo seja para a glória de Deus. Ah, Angelita, mas não concordo com isso não. Porque agora eu não vou poder ter prazer? Eu não vou poder viver a minha vida? Minhas irmãs, nós podemos viver a vida com prazer, mas com intencionalidade e propósito. Todo o nosso prazer, ele precisa ser para a glória de Deus. Todo o nosso prazer precisa ser para a glória de Deus. Se o nosso prazer, a nossa atitude, ela não está sendo intencional para a glória de Deus, nós estamos no caminho errado. Estamos errando o alvo. Nós nascemos para dar glória para o Senhor. Nós nascemos para viver e apresentar esse Jesus para pessoas que ainda não o conhecem, através da nossa história, através da nossa vida, através das nossas dores, porque o Senhor cura nossas dores. O Senhor cura os nossos processos. E aí, quando o Senhor nos cura, isso vira testemunho. E o testemunho, ele se conecta com outras pessoas e dá glória para Deus. Qual é? Aonde que Onã hoje está morando nas nossas atitudes? Aonde que o prazer sem compromisso, o prazer egoísta está reinando na nossa vida? Será que é o prazer na comida? Será que é o prazer na maledicência? Será que é o prazer na mentira? Será que é o prazer na fuga que eu tô tendo? Na fuga que deveria, a fuga da dor que deveria ser curada aos pés de Jesus, mas eu estou fugindo? Qual é? Onde mora
essa atitude hoje? Vamos perguntar para o Espírito Santo? Onã aqui, ele é aquela pessoa que quer só a bênção, mas não quer compromisso. Quem é assim? Quer só bênção, não quer... eu quero a bênção de Deus, mas não quero compromisso, não. Eu quero só a bênção, eu não quero compromisso. Eu quero só a bênção, eu não quero... eu não quero eu não quero me comprometer com igreja, eu não quero me comprometer com ministério, porque eu não tenho tempo, isso é muito cansativo. Onã que é essa pessoa. Uma pessoa que quer prazer, mas não quer compromisso. Quer a bênção de Deus, mas não quer compromisso com Deus. É quem levanta a mão lá no culto, mas sabota a fé lá na sua casa. Mente, trai, engana, finge. Esse é Onã. É aquele que quer o prazer, mas ele não é íntegro diante do Senhor. É uma pessoa que quer família abençoada, mas vive traindo. Traindo aonde? No celular. Eu quero uma família abençoada, mas eu tô ali no celular, mandando uma mensagem para outra mulher, mandando uma mensagem para outro homem, negligenciando o meu tempo de qualidade com meus filhos, com o meu esposo. Eu prefiro ficar no celular passando o feed lá do que ter uma conversa sincera com meu esposo, pedir o Espírito Santo, reconstrói meu casamento. Espírito Santo, reconstrói a minha casa, reconstrói a minha família. Esse é Onã. Será que Onã está presente aí na sua vida? Onã é aquela conversa escondida. Meu marido não pode saber que eu tô conversando com essa pessoa. Minha esposa não pode nem saber que eu converso com essa mulher. Ela morre de ciúme. São fotos sensuais que a gente posta na internet só para aparecer. São fantasias. Onã, aqui, ele é o sabotador que curte o prazer, mas rejeita o propósito. Minha irmã, meu irmão, Deus tem propósito para sua vida. Você pode acreditar nisso ou não. Quando você acredita, você sai buscando. Deus, qual é o seu propósito para minha vida? Qual é o seu propósito para minha casa? Qual é o seu propósito para o meu casamento? Qual é o seu propósito para minha vida? E você busca até que o Senhor te revela. Mas quando você quer viver igual Onã, sem compromisso, pensando que você não tem nenhuma missão para cumprir, você vive dessa forma, rejeitando o seu propósito, rejeitando aquilo que Deus confiou somente a você. Nós somos seres exclusivos. Aqui, no seu dedo tem uma identidade que é única e exclusiva. O que Deus colocou para você é só você que pode realizar. É só você que pode fazer. Não vai para outra pessoa. E você vai viver até quando? Rejeitando o seu propósito. Você vai viver até quando? Até quando? Você vai viver nesse ciclo de buscar prazer próprio e não entender o seu propósito em Cristo. Onã, ele tá plantando uma semente no chão ali. E depois, ele tá reclamando que não colhe nada. Talvez você pode estar plantando essa semente no chão duro. O que é plantar uma semente no chão duro? É quando você não busca o Senhor para entender o seu propósito. E aí não nasce nada, porque você está plantando no chão duro. Como que planta uma semente no asfalto, numa pedra? Não nasce nada. E aí você fica reclamando. Senhor, a minha vida é um tédio. Nada dá certo para mim. Porque isso, porque aquilo, porque aquilo, porque aquilo. Mas quando você entende que a sua vida é um projeto de Deus, que a sua vida tem um propósito de Deus, você não rejeita mais o propósito. Você começa a buscar. E é isso que nós estamos fazendo aqui, buscando o propósito de Deus.
O que aconteceu aqui nesse versículo? Deus mata Er para salvar uma promessa. O que Deus quer fazer hoje na nossa vida é matar os Ers que tem dentro de nós, para salvar a promessa que tem na nossa vida e a nosso respeito. Deus rasga Judá carnal para cortar a manipulação que ele fazia. Deus também quer cortar as manipulações que nós fazemos. Por isso a gente vai orar daqui a pouco. E Deus expõe Onã aqui para tirar a hipocrisia. Deus quer tratar hoje nosso coração. A lição que a gente aprende aqui é que raiz podre gera pessoas doentes, gera geração doente. Raiz podre gera geração doente. Deus quer tratar nossas raízes. Melhor é arrancar hoje, melhor é arrancar agora. Se coloca diante do Senhor, faça um autoexame, respira fundo lá, ó. Respira bem fundo. Pergunte ao Espírito Santo qual qual Judá, qual Onã que está na minha vida hoje. Qual Senhor, que está na minha vida hoje? Qual é? O que eu tenho guardado escondido? Significa isso. Aquilo que a gente guarda escondido, em segredo. Qual que é o vício? Qual que é o pecado? Qual que é o pecado sexual? Qual que é a mentira constante que você tem feito? Qual que é o rancor escondido? Qual que é o adultério emocional? Esse é o que o Senhor quer arrancar hoje da nossa vida. Quais são as ações carnais simbolizadas aqui por Judá? Quais são as ações carnais que você tem tomado decisões fora da presença de Deus, fora do direcionamento de Deus, que tem gerado problemas para você e para sua casa? Quais são as decisões carnais? Hoje o Senhor quer limpar, quer cortar essas raízes, mas Ele quer também que você plante novas sementes. Quais são os prazeres que você está tendo sem propósito? Esse é o Onã. Peça para o Senhor, Senhor, eu quero ter prazer naquilo que é o seu propósito. Eu quero ter prazer na vida que o Senhor tem para mim. Eu não quero mais buscar prazer no alimento. Eu não quero mais buscar prazer no vício. Eu não quero mais buscar prazer na pornografia. Eu não quero mais buscar prazer no álcool. Eu não quero mais buscar prazer naquilo que não é o Senhor. O Senhor é o meu prazer. O Senhor é quem me guia. Respira fundo agora e pergunta para o Senhor: qual é o meu Qual é o meu Judá? Qual é o meu Onã? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença porque a Tua palavra foi liberada aqui. A Tua palavra foi ministrada aos nossos corações. E Pai, quantas vezes o nosso coração tá cheio de vício, tá cheio de maldade, tá cheio de falta de perdão, tá cheio de carnalidade. Uma carnalidade tão profunda que muitas vezes os nossos ouvidos ficam surdos para te ouvir. Mas, Pai, hoje nós colocamos diante do Senhor a nossa vida. Colocamos diante do Senhor tudo aquilo que está escondido, que muitas vezes nem nós sabemos. Pedimos que o Senhor traga à tona o que está escondido no nosso coração, o que está escondido na nossa mente, o que está escondido por trás das nossas motivações, o que está escondido por trás das nossas atitudes, das nossas ações, do nosso comportamento. Espírito Santo de Deus, traz à tona. Não deixa que a gente continue gerando na carnalidade,
que tudo que nós formos fazer, que nós possamos te buscar, te consultar, perguntar ao Senhor, perguntar ao Espírito Santo se é de fato para dar esse passo, se é de fato para tomar essa decisão, se é de fato para fazer o que eu tô com desejo de fazer. Por favor, Deus, nos abençoa. Por favor, Espírito Santo, nos capacita a ter esse relacionamento profundo com o Senhor. Ajuda-nos, liberta-nos. Não deixa a gente viver por prazer carnal, mas que o nosso prazer esteja em cumprir o teu chamado, em fazer o teu propósito. Pai, nós te agradecemos, em nome de Jesus, porque nós cremos que o Senhor falou conosco. Nós cremos que o Senhor nos abençoou com mais esse direcionamento profético. E nós cremos que grandes coisas essa palavra já está fazendo dentro do nosso coração. Que haja hoje libertação, que haja cura, que haja reconciliação com o Senhor, que haja a busca pelo direcionamento do Teu Espírito Santo. Eu oro assim, Pai, renunciando toda a carnalidade, renunciando, Pai, tudo aquilo que eu tenho buscado para fugir de ser tratada, para fugir de ser curada. Eu renuncio, Pai. Renuncio toda a carnalidade. Eu renuncio todo o prazer fora da sua vontade. E eu reponho, Pai, a tua palavra na minha vida. Eu quero acreditar no que a tua palavra diz a meu respeito. Eu quero fazer o que a tua palavra me orienta. Eu quero ser curada, Pai, em todas as áreas da minha vida. Espírito Santo, expõe o meu pecado para que eu possa confessar e ser purificada pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Nós ainda vamos fazer uma oração de renúncia aqui, todas juntas. Mas antes eu quero falar com você que chegou aqui do YouTube, que ouviu essa mensagem e que às vezes está perdido ainda sem Jesus. Uma vida sem Jesus é uma vida que não vale a pena ser vivida. É uma vida que a gente está separado de Deus, a gente está separado do Altíssimo. E quando a gente está separado de Deus, acontece tantas coisas que não eram para acontecer. A gente se perde, a gente perde a nossa identidade, a gente perde as lutas, tão simples a gente perde. Então o Senhor hoje quer nos purificar, o Senhor hoje quer te reconciliar com Ele. Como que eu faço isso, Angelita? Basta você chamar Jesus para morar na sua vida. Basta você chamar Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida. Basta você pedir para Deus, Deus, até hoje eu andei longe do Senhor, longe da sua presença, mas hoje eu peço que o Senhor, Jesus, venha morar na minha vida, venha ser o Senhor e Salvador da minha vida. Eu peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Peço que o Senhor perdoe os meus pecados. E se você, meu irmão, minha irmã, chegou aqui e fizer essa oração hoje, acredite, hoje você passa a ser filho de Deus, filha de Deus. Ainda hoje, agora, nesse momento, o Espírito Santo já está entrando dentro do seu coração e fazendo morada, porque é o Espírito Santo que vai te guiar agora a toda a verdade. Ele que vai te fazer compreender as Escrituras. Ele que vai te discernir aquilo que você precisa entender. Então se você fez essa oração, você recebeu o maior presente que o ser humano pode receber, que é a salvação em Cristo Jesus. Se você fez essa oração, escreve aqui nos comentários abaixo. E se você quer participar conosco dos nossos devocionais diários, onde a gente busca a presença de Deus, busca o direcionamento de Deus, a gente tá todo dia aqui no YouTube, tá bom? Mais ou menos nesse horário. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração de renúncia, de repreendimento e de repor. Vamos
Coloca a mão aí no seu coração, pede pro Senhor. Senhor, eu entro agora no teu fogo. Eu renuncio todo o toda raiz podre, todo pecado escondido, todo vício que contamina, todo adultério emocional, toda porta aberta. Eu renuncio, eu corto hoje em nome de Jesus. Eu repreendo o Judá carnal da minha vida. Eu repreendo o acordo humano, a mentira bonita, a manipulação. Eu rasgo tudo o que não foi o Senhor que trouxe para mim. E eu reponho a minha semente, a minha força, a minha herança no teu altar. Planta de novo em mim, Senhor. Limpa-me, Senhor. Protege-me com teu sangue. Que o teu Espírito Santo venha conduzir cada passo da minha vida. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Os nossos motivos de oração é pedir ao Senhor para matar os ers na nossa vida. É pedir ao Senhor para rasgar a carnalidade, que é o Judá, o simbolismo de Judá. E para Deus expulsar esse onã, esse prazer sem propósito da nossa vida. E para que o Senhor venha selar a nossa geração pura, que nós possamos ter uma geração pura, que nós possamos ter uma geração que adore ao Senhor, que ame ao Senhor. E quando a gente fica com essas raízes ainda contaminadas, a gente está prejudicando não só a nossa vida, mas também a nossa próxima geração. Então, olha como você é importante, minha irmã, meu irmão. Você tem uma geração toda que depende, né, que depende muito do seu comportamento, que depende muito do seu posicionamento. Amém? Então, nós chegamos à conclusão de 3 principais lições que nós aprendemos aqui hoje. Quem arranca a raiz podre, planta geração limpa. Se você hoje arrancou essa raiz podre, você está plantando uma geração limpa. Quem quebra Judá carnal, abre caminho para a promessa pura. E quem expulsa Onã, ou seja, os prazeres sem propósito, vai frutificar até o fim. Amém? Glória a Deus, louvado seja Jesus, por Ele ter nos ensinado mais um pouco hoje. Amanhã nós estaremos aqui de volta. E glória a Deus, porque Deus está trazendo pessoas. Glória a Deus, Clarinha está aqui também. Glória a Deus, Lohana. Que você possa meditar ainda nessa palavra, buscar. Isso aqui é só uma pincelada que a gente dá quando você realmente entra, se aprofunda, pega uma frase que aqui foi falada, coloca diante do Espírito Santo. Espírito Santo, tem raiz aqui? Hoje eu quero cortar essa raiz. Isso me incomodou, isso me confrontou. Tem alguma coisa aqui? Peça para o Espírito Santo e você vai ter os melhores testemunhos da sua vida. Você vai ter as maiores experiências da sua vida, porque Ele quer te dar isso. Ele quer revelar o coração do Pai para você. Ele quer revelar as coisas ocultas, profundas, que vai fazer todo sentido e toda a diferença para sua vida. Amém? Não para você ser melhor, não, mas para você crescer em Cristo, crescer na sua fé e testemunhar, né? Testemunhar para as outras pessoas o propósito, o plano de Deus que Deus tem para a vida de cada um de nós. Amém? Um beijo para vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus. Deixa seu comentário depois aqui, compartilha essa palavra. Se essa palavra te abençoou, minha irmã, entra na lei da semeadura. Você sabe o que é a lei da semeadura? A Bíblia fala assim que de Deus não se zomba. A gente não pode enganar Deus. Tudo que a gente semear, a gente vai colher. Então, por exemplo, essa palavra aqui é uma palavra de cura, de libertação, uma palavra que muitas pessoas podem estar precisando. E aí, se você compartilha essa palavra e o Senhor alcança essa pessoa, esse galardão tá vindo para você. Essa semente que você tá plantando vai vir depois para você, porque a Bíblia fala que nenhum trabalho no Senhor é em vão. O Senhor, Ele honra o nosso trabalho. Ai, Angelita, mas só compartilhar uma mensagem? Sim.
Às vezes essa mensagem vai chegar para uma pessoa que está a ponto de se suicidar e uma esperança vai nascer no coração dela. Porque a palavra de Deus faz isso na nossa vida. A palavra de Deus gera esperança, gera frutos. É por causa de mim? É por causa de você? Não. É por causa do poder da palavra. Nós precisamos crer no poder dessa palavra. Essa palavra muda visões. Essa palavra gera sonhos. Essa palavra levanta o que estava ali prostrado e traz para uma vida com o Senhor. Então, compartilha, não perca a oportunidade de compartilhar. Amém? Para quem tá na mentoria, depois, na hora que eu já subir no YouTube, eu já vou postar lá. Compartilha no grupo da sua família, deixa o seu comentário também, às vezes uma pessoa chega ali no YouTube e ela vê um comentário e fala, nossa, essa pessoa falou isso, aconteceu isso na vida dela, deixa eu ver isso daqui. Olha só, são formas de você semear, amém? Então, se tá fazendo sentido para você, se tá abençoando a sua vida, deseje isso para a vida de outras pessoas também. Amém? Vamos trazer muitas pessoas para escutar a palavra, para estudar a palavra de Deus e nós vamos ser fiéis no cumprimento do nosso propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Beijo, fiquem com Deus, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Glória a Jesus.